Ontem, no Congresso mexicano, pesquisadores, entre aspas, apresentaram uns corpos em estado bastante bem preservado, daquilo que seria possivelmente ETs. Eles falam ali que são corpos não humanos, mas a ideia por trás disso é que seriam extraterrestres e que teriam uma biologia bastante diferente, uma anatomia bem diferente do que é do ser humano. Isso gerou uma enorme repercussão ontem nas redes sociais, polêmicas, pessoas, achando que de fato tem provas agora incontestáveis de alienígenas na Terra, outros bastante céticos, e eu fui pesquisar sobre isso, sobre essa história, porque de fato é fascinante você pensar que poderia ter havido contato, ou pode ter contato entre seres humanos e outras espécies aí de outros planetas. Mas quando você analisa melhor a situação, quando você vê o histórico dos pesquisadores, dos investigadores, entre aspas, você percebe que a história pode ser bem mais complicada do que parece. Eu vou assistir com vocês um trecho de um vídeo aqui dessa revelação de ontem e depois a gente pode pensar algumas coisas sobre esses ETs. Vamos ouvir juntos aqui. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Y la diatomea tiene características extraordinarias. Deseca a los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos. Por tanto, permitió preservar estos cuerpos por 1000 años desecados. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdadeiramente extraordinários. Nessa audiência, os pesquisadores, entre eles um especialista forense, mostraram ali uma série de radiografias, mostraram também tomografias desses seres aí, dessas criaturas, e a conclusão que eles chegaram é que não é uma fraude, que não é adulterado e que são realmente seres não humanos, possivelmente alienígenas. E aí também falaram sobre o DNA desses bichos, que 30% mais ou menos do DNA desses seres não tem relação com nenhum outro ser vivo no planeta que já foi mapeado o DNA. Como eu falei, isso gerou uma grande repercussão ontem na imprensa, muita gente debatendo, convocaram alguns cientistas para poder analisar esses dados. Parece que eles disponibilizaram de fato os dados do DNA desses seres aí para poder ser visto, e cientistas pesquisarem, mas certamente para obter uma conclusão sobre isso vai demorar um tempo, vai demorar um bocado, algumas semanas pelo menos, para que se analise esses dados. Eu vi gente falando que é preciso muita cautela nesse caso, é preciso muito ceticismo, até porque esses corpos já foram apresentados anteriormente, em 2017 mais ou menos, eles mostraram esses corpos e já foram feitos documentários sobre essas radiografias, sobre essas tomografias. E aí eu vi um outro vídeo aqui no qual ele mostra como os ossos que são mostrados desses seres aí são ossos humanos e que foram montados de maneira aleatória ali, inclusive, de maneira confusa, os ossos do dedo são ossos postos ali de maneira totalmente confusa. Então seria de fato uma fraude, possivelmente. A questão que tem agora é do DNA. Se o DNA corresponde a alguma coisa, como é que foi feita essa coleta, se outros pesquisadores vão poder ter acesso a essas coisas aí para poder investigar melhor e pesquisar sobre isso. Eu entendo que haja uma grande necessidade de uma resposta nesse sentido, Acho que muitos de nós aqui adorariam saber se existe vida em outros planetas, se existe vida alienígena, se nós somos descendentes desses seres, se há algum tipo de relação com outras civilizações. Mas o fato é que quando a gente fala desse tipo de vida em outro planeta, há vários empecilhos, há várias questões que têm que ser postas aqui para que a gente compreenda qual o grau de probabilidade disso acontecer. O primeiro delas é que haja vida em outro planeta. Então, sim, isso é uma questão inicial e que é bem plausível que exista. A gente vive num universo que tem trilhões e trilhões de estrelas, sistemas solares, então é bem possível que haja bilhões de planetas onde
haja condições para que exista vida. E nem sequer vida parecida com a nossa. Pode ser que planetas nem sequer tenham água, por exemplo, e tenha algum tipo de vida em um planeta com estruturas que a gente nem sequer imagine. Então, é bem plausível que exista vida em outros planetas. A questão é, a vida inteligente? Porque isso seria necessário para que houvesse contato com essas outras civilizações, né? Não basta que exista um micróbio, tem que existir algum ser que tenha racionalidade. 2 é se esse ser com racionalidade é capaz de fazer uma viagem interplanetária, né? Ou, de milhões de anos-luz para poder chegar até onde nós estamos. Então, esse é o segundo ponto, que é muito mais complicado do que o primeiro. E outro ponto também a ser considerado é se eles chegaram até nós, né? Porque assim, se há trilhões de sistemas solares, como é que eles vão e chegam até nós particularmente, né? Seres humanos, seres racionais, e como eles nos encontraram. Além disso, também que a civilização tenha existido num período semelhante ao nosso, porque a gente sabe que as espécies nascem e desaparecem, há catástrofes naturais, há meteorito que cai e destrói a civilização. Então, até que ponto que essa civilização, no tempo, né, desde o surgimento do universo, 14 bilhões de anos atrás, que a civilização existisse num intervalo parecido com o nosso, de modo que eles pudessem ter vindo para cá e nos encontrado, em algum estágio nosso anterior de desenvolvimento. Então, são questões importantes. E o último ponto a ser considerado é se valeria a pena, se eles fossem uma civilização tão desenvolvida assim, tão superior à nossa, se valeria a pena para eles contatar a gente, né? Se teria algum tipo de sentido nisso. Do mesmo modo como pra gente não faz o menor sentido tentar entrar em contato com, as formigas, né? Tentar se comunicar com ela, ensinar alguma coisa pra uma formiga. Não faz sentido. Então, são questões importantes, mas de qualquer maneira eu entendo que haja essa necessidade, né, de saber se existe, até se estamos sozinhos no universo. Por outro lado, isso torna as pessoas propensas a cair nesses golpes, né? A cair nesse tipo de fraude, de alguém aparecer aqui apresentando dados, evidências que não são dados nem evidências, são coisas criadas para manipular as pessoas. Com qual intuito também a gente pode se indagar aqui, né? Por que elas querem levar nesse sentido? Aí cada um tem sua motivação, mas certamente tem muita gente aí mal intencionada que gostaria de ficar famosa ou reconhecida por causa dessas histórias. Então, nesse caso em particular, é bem intrigante pensar ali no que eles apresentaram, né? Nesse caso do DNA, por exemplo. E essa é uma outra questão, inclusive, né, que eu vi gente levantando aí. Será que um ser alienígena teria DNA como o nosso? Teria alguma estrutura parecida? Será que não teria outra estrutura biológica ou química diferente da nossa? Por que teria um DNA parecido com o nosso, para começar? Então, é uma pergunta importante, mas resta analisar e resta esperar agora para que outros cientistas, investigadores, possam ver esse conteúdo, esse material e extrair conclusões a partir disso. É intrigante a história, me parece bastante ousado que eles fizessem isso dentro do Congresso do México, né? Ou seja, eles alegam ali que tem respaldo de universidade, a Universidade Autônoma do México, então sim, pelo menos em tese, pelo menos de acordo com o discurso deles, há cientistas por trás disso, não sabemos quem são, mas parece que há outras pessoas por trás disso, então me parece ousado que eles fizessem isso sob juramento no Congresso, porque ali, caso estejam mentindo, podem ser presos, né, inclusive. Mas resta aguardar agora e ver o que acontece. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa história aí. Eu sou bem cético em relação a isso, eu fico desconfiado. Eu já fui pesquisar ali quem contestou, quem refutou isso, mas me digam o que vocês pensam sobre essa história, o que vocês acham que pode ser isso, caso não seja um alienígena, caso não seja um ser de outro planeta, né? O que é bem provável que não seja. O que pode ser isso? Se é uma fraude, se foi criado por esses investigadores, se foi criado pelos povos primitivos, onde estava sepultado esse ser aí, o que você acha que pode ser? Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no trabalho. Se torne membro também para dar uma força e confira na Amazon com desconto meu livro Como Vencer um Debate Tendo Razão. Vá lá, fala sobre falácias lógicas, fala sobre conhecimento, sobre como investigar uma questão, inclusive, isso é bem importante, e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes.
Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.